A paz do Senhor Jesus! Eu me chamo Vanessa Santana e hoje estudaremos juntos a lição de número 3, a conversão de Saulo de Tarso, de uma maneira bem prática, com dinâmicas, com interação entre os alunos e que o Espírito Santo de Deus esteja nos conduzindo no nosso estudo de hoje. Depois de uma leitura bem atenta do livro de Atos, no capítulo 9, nós partimos para a nossa lição. Vamos falar sobre esse momento em que Saulo aceita Jesus como seu salvador. Ele se converte ao cristianismo. E conversão significa mudança de vida. Significa dizer que agora você está aceitando a Jesus como seu salvador e agora está vivendo para ele. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, vem falando que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Muitas pessoas estavam vivendo essa convenção. Muitas pessoas naquela época da igreja primitiva estavam ouvindo falar sobre a ressurreição, ouvindo falar sobre o sacrifício de Jesus lá na cruz, entendendo e aceitando o evangelho e se convertendo ao cristianismo. Mas Saulo entendia que tudo aquilo não se passava de uma heresia. Até porque já havia acontecido outros movimentos, outras pessoas se levantando, outras pessoas seguindo a determinada pessoa. E a gente vê que todas as vezes que se levantava um, e como não era da parte de Deus, aquilo tudo se acabava. E Saulo entendia que aquele movimento todo atrás de Cristo, atrás de Jesus, era na verdade uma heresia, mais um falso Cristo, mais um falso Messias. Então, ele começava a entender que ele deveria combater fielmente, combater de uma maneira bruta, de uma maneira drástica, até as últimas consequências, porque aquilo dali para ele não vinha da parte de Deus, mas para isso foi preciso de que o próprio Jesus viesse a intervir, viesse mostrar para ele, trazer ele a razão, ao entendimento, para que ele pudesse entender que aquilo dali sim vinha da parte de Deus, que Jesus era realmente o Messias. A conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Essa conversão de Saulo foi um acontecimento tão importante para o cristianismo que ele não é só relatado em Atos no capítulo 9, Lucas não só relata nesse momento em Atos no capítulo 9, mas também em Atos capítulo 22 e capítulo 26. E a gente vê aqui que lá no capítulo 26, Paulo está fazendo seu discurso, falando com o rei Agripa, mostrando para ele como é que foi essa experiência sobrenatural na qual ele passou no momento da conversão. E aí ele começa a relatar com detalhes. E todos esses capítulos só mostram com detalhes o trabalhar de Deus para a vida deste homem. Porque este homem, como a própria palavra vem dizendo, é um escolhido de Deus para pregar o evangelho a toda criatura, levar a palavra de Deus ao gentio, levar a palavra de Deus aos reis. Então ele era um vaso escolhido por Deus. E aí a gente vê que antes de acontecer essa conversão, Saulo ele estava respirando ameaças de morte. Ele estava com aquele ódio no seu coração contra os cristãos, e ele tinha carta branca, carta para poder chegar até outros locais fora de Jerusalém, então ele pega essa carta, na qual é uma liberação para poder perseguir os cristãos, e vai até Damasco. E ele faz isso a contragosto de Gamaliel, e a gente vê que ele é um fariseu que estudou aos pés de Gamaliel. Mas lá no capítulo 5 do livro de Atos, nós vemos que Gamaliel ele dá um conselho para que não viesse perseguir esse povo que estava seguindo a Cristo. Porque se não fosse da parte de Deus, logo isso se acabaria assim como os outros, já que o seu líder já tinha morrido, os seus seguidores logo se acabariam também. Mas se viesse da parte de Deus, eles estariam lutando contra o próprio Deus. Então era melhor, Gamaliel aconselhava a ter cautela, não estar perseguindo este povo. Mas Paulo não seguiu esse conselho, então ele foi com ódio em seu coração, com arrogância, querendo destruir todos os cristãos. E ele foi uma viagem de uns 200 quilômetros de Jerusalém a Damasco. Mas a gente vê em sua palavra que antes mesmo dele chegar em Damasco, no caminho de Damasco, o Senhor se apresenta a ele de uma forma sobrenatural. Uma forte luz resplandece e ele cai por terra. Saulo cai por terra diante daquela forte luz.
E uma voz em hebraico fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fica atordoado com toda aquela situação. Ele estava entendendo que algo diferente estava acontecendo, mas ele não tinha entendimento do que estava acontecendo ali, mas sabia que era algo sobrenatural acontecendo. Então ele pergunta: quem és tu, ó Senhor? E aí Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então ele começa a compreender, começa a entender tudo aquilo que ele estava fazendo. Eu imagino que no primeiro momento ele pensou: nossa, eu devo estar delirando, eu devo estar imaginando coisas. Mas depois ele começa a perceber que tudo aquilo era real, que Jesus já estava falando com ele. E aí, muito provavelmente passou pela mente dele: mas ele não havia morrido, a gente não havia crucificado ele. Então isso quer dizer que ele realmente é o Filho de Deus. Está falando comigo através desse poder sobrenatural, dessa luz que está vindo assim, que está me fazendo ficar sem entender nada do que está acontecendo. E aí a gente vê o trabalhar de Deus sobre a vida deste homem. Ele de uma arrogância a qual ele tinha, de uma incredulidade, porque ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, sobre a ressurreição, mas não havia acreditado. E agora a gente vê o próprio Jesus falando com ele, saculejando, fazendo ele entender que realmente ele estava do lado errado da história, perseguindo o próprio Jesus. Então lá no versículo 6 do capítulo 9 de Atos, vem falando que ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que faça? Veja que nesse momento, aquela toda arrogância, aquela toda raiva, ódio que ele tinha em seu coração contra o cristianismo, contra o próprio Jesus, já estava acabando. Já estava modificando, mudando agora. Porque nesse momento ele está tremendo e atônico. Ele está com temor em seu coração e tremor. Ele está com medo de toda aquela situação. E aqui mostra que ele está entendendo o poder sobrenatural do nosso Jesus. O poder do nosso Jesus sobre a vida dele. Então ele pergunta: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: levanta-te e vá na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Então aí ele começa a obedecer às ordens do nosso Senhor. Ele começa a entender aos poucos tudo aquilo que ele vinha fazendo. Ele começa a perceber que ele estava perseguindo aqueles que não eram para perseguir. E quando ele se levanta, ele percebe que ele não estava mais enxergando. Ele abre os olhos, mas não via ninguém. E ele foi guiado pela mão, conduzido até Damasco. A gente vê aqui o Senhor quebrando toda aquela arrogância na qual ele tinha. Agora ele necessitava da ajuda das pessoas para chegar até Damasco. Ele necessitava agora da ajuda das pessoas para enxergar por ele. E aí ele começa a entender. Algo muito interessante, porque o Senhor cega ele, faz com que ele fique naquele tempo cego, para ele poder enxergar o sobrenatural, para ele poder enxergar na parte espiritual. Então Saulo começa a não ver mais o material. Saulo começa a não ver mais as coisas que a gente vê aqui no plano material. E ele começa a enxergar e ouvir no plano espiritual. O Senhor já estava trazendo a ele para perto. O Senhor já estava trabalhando na vida dele. E a gente vê que a partir daquele momento já estava acontecendo a convenção. A mudança de vida daquele homem. Aquele homem saindo daquela arrogância para um outro estágio. Uma nova criatura. E aí a gente vê que quando ele está lá em Damasco, está lá no local ao qual o Senhor havia indicado para ele estar, o Senhor se apresenta a Ananias em uma visão e fala para ele ir se levantar e ir até a rua direita e perguntar em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Veja que detalhe riquíssimo. O Senhor falou para Ananias para sair da onde ele estava, da casa dele, e ir até onde estava Saulo. Porque Saulo estava na sua posição sem entender, porque Saulo estava lá querendo continuar a sua vida, querendo ajeitar ainda a questão de perseguição. Não, ele estava lá orando.
ele já estava lá se consagrando. A palavra do Senhor vem dizer que ele estava lá por 3 dias em Damasco, e ficou sem comer e sem beber, só orando, se consagrando, buscando do Senhor aquilo que o Senhor queria para a vida dele. E aí é algo bem interessante, porque a gente vê Saulo sendo totalmente dedicado à perseguição, totalmente dedicado às leis judaicas. Agora ele estava sendo totalmente dedicado a entender o plano de Jesus sobre a vida dele. Por 3 dias ele se consagrou naquele momento. E aí Ananias, ele até relutou, dizendo assim: o Senhor sabe que o Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor continua insistindo, continua dizendo: vai lá, porque este é um vaso escolhido. E aí a gente vê que ele vai lá, pôs as mãos sobre Saulo, e ele agora passa a enxergar. Ele recebe o Espírito Santo, ele é batizado. Outro fato em que evidencia a conversão deste homem, a conversão de Saulo. Ele não foi uma pessoa que se converteu por medo, porque ficou cego, porque Jesus falou com ele. A gente vê nesses detalhes que a conversão dele foi por amor a Cristo, foi por entender realmente que há poder no nome de Jesus. Foi por entender realmente que ele não estava perseguindo o próprio Deus, o próprio Jesus. Então, por entender tudo isso, ele recebe o Espírito Santo. Ele recebe aquela oração e ele se batiza. E aí a confirmação de que ele agora fazia parte daquele povo, os cristãos, é que Ananias chega diante dele e chama: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Perceba que ele foi chamado de foi chamado de irmão Saulo. Irmão Saulo, ou seja, você já faz parte da congregação. Você já faz parte deste povo que clama ao nome de Jesus. Ananias, por mais que estivesse com medo daquele homem, por não entender, quando ele entende que agora aquele homem estava sendo levado para a adoração ao nosso Deus, ao nosso Jesus, ele começa a entender que agora fazia parte. Então, chamar ele de irmão Saulo nada mais era do que uma confirmação de que aquele homem estava realmente convertido ao cristianismo. E a gente vê que Saulo, ele viveu justamente aquilo que ele mesmo escreveu lá no livro de Efésios, na sua carta aos Efésios, a igreja em Efésios, no capítulo 4, versículo 22, 23 e 24, quando ele diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ele realmente estava vivendo tudo aquilo. Ele estava se despindo do velho homem, daquele homem arrogante, daquele homem perseguidor, e se revestindo de um novo homem, agora de um homem que iria ser perseguido, que iria levar a palavra de Cristo, a salvação através de Cristo para diversos povos, que iria contribuir com o cristianismo de modo espetacular, com a sua evangelização para toda criatura, para os gentios, os povos que não eram judeus, e também nas suas cartas registradas na Bíblia, registradas no Novo Testamento. A gente vê que ele realmente estava sendo transformado pelo poder do nosso Deus. A palavra do nosso Deus vem falando aqui em um capítulo, quando a gente lê, pensa que tudo isso aconteceu de uma hora para outra. Mas com certeza a gente vê que quando Paulo, ele entende realmente, ele começa a entender que tudo aquilo realmente era o poder de Deus, ele de fato agora vive
a palavra de Deus. Por 3 dias ele passa naquela consagração, mas ele vive realmente agora. Da mesma forma, com intensidade que ele vivia a perseguição, vive com intensidade o amor ao Evangelho. E ele tanto fala sobre a salvação, tanto fala sobre a convenção, tanto vem falando que a salvação é alcançada pela graça de Deus, e ele foi alcançado, e ele foi justificado. E aí a própria palavra de Deus, ela vem dizendo, na sua carta aos Romanos, vem falando sobre a salvação, vem falando sobre a justificação. Porque não era pelas obras que ele estava sendo salvo. Porque as obras dele eram obras de morte contra os cristãos. E a própria palavra vem dizendo, não é por obras para que ninguém se glorie. Em Efésios, no capítulo 2... lá no versículo 8, versículo 9 e versículo 10, vem falando justamente disso. Não é por obras, para que ninguém se glorie por elas. E até porque, se fosse por obras, ninguém se salvaria. Tanto é que lá em Tiago, no capítulo 2, versículo 10, vem falando que ninguém vai conseguir ser perfeito. Ninguém vai conseguir ser 100% nas leis, nas obras. Porque se você erra em uma coisa, se você faz tudo direito, mas apenas um está em falha, você está sendo já condenado. Já não vai mais adiantar todas aquelas outras que você cumpriu fielmente. Aquele um que você já pecou, já não mais vai ser válido. Então, dessa forma, não haveria salvação. Mas Cristo morreu por nós, o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito e agradável. Aquele que não tinha pecado, se fez pecador por nós. Aquele que se fez maldição por nós, morrendo lá na cruz do Calvário. Para que hoje nós tivéssemos a salvação pela graça. Mas não é porque nós somos salvos pela graça que nós não devemos viver nas obras, praticando as boas obras. Até porque em Efésios, no capítulo 2... vem dizendo lá no versículo 10 que, portanto, somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Então, nós somos salvos pela graça para realizarmos as boas obras. Somos salvos para praticarmos, para realizarmos as boas obras. Era justamente isso que Saulo estava entendendo, que Saulo estava vivenciando. Ele, com condições nenhuma, tinha condições de ser salvo, de receber a salvação. Ele agora estava se convertendo ao cristianismo, mas se fosse pelas próprias atitudes dele, ele não receberia a salvação. Mas a salvação estava sendo pela graça, a salvação é pela graça, por Deus, por próprio Jesus, o sacrifício perfeito em favor de nós. Por isso que hoje nós não temos essa história mais de sacrifício, porque o Cordeiro sem pecado foi o próprio Jesus, o Cordeiro puro, sem mancha, sem mácula. Foi o próprio Jesus que se sacrificou por nós. Hoje, nós temos que ter obras de salvação, obras de pessoas já salvas pelo amor de Jesus. E era isso que agora Saulo estava entendendo, que ele precisava viver essas obras, precisava viver esse amor, esse cristianismo, levar quanto mais pessoas ele pudesse levar. Segundo tópico, Saulo e a doutrina bíblica da convenção. Depois de mostrarmos essa convenção diferente, em que Saulo ele se converte ao cristianismo de uma maneira singular, de uma maneira ímpar, diferente de todos os outros, nós vemos que tudo isso só foi possível por conta do arrependimento. Ele se arrependeu de tudo aquilo que ele vinha praticando. E arrependimento no grego, a língua usada naquela região, né, a língua oficial daquela região, arrepender-se no grego quer dizer metanoia. Metanoia é mudança de pensamento, pensar de maneira diferente, mudança de pensamento, convenção. E isso é a obra do Espírito Santo na vida dele. Por obra do Espírito Santo, nós temos essa mudança de pensamento. Por nós mesmos, a gente não conseguiria fazer nada disso. Mas por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, a gente não conseguiria ter essa metanoia, essa maneira nova de ver, essa transformação na nossa mente. E aí a gente vê que o Espírito Santo de Deus já estava sobre a vida dele, já estava agindo, ajudando, o ajudador,
ao qual o Senhor Jesus disse que ele teria que partir para que viesse o ajudador, para que viesse o Consolador, o Espírito Santo. E ele veio. E agora, com a ação do Espírito Santo, as pessoas estavam tendo o arrependimento de suas atitudes, o arrependimento, essa mudança, essa transformação de vida. Lá em João, no capítulo 16, versículo 8, vem falando que o Espírito Santo converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É obra do Espírito Santo essa convenção. Então a gente vê aí que Saulo, ele já tinha realmente recebido o Espírito Santo, pois as suas atitudes mostravam justamente isso, atitudes de um convertido, de um novo servo de Jesus. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. A gente vê agora um perfil totalmente diferente do quem ele era para o que ele é agora, para um novo convertido. Ele agora estava com sua vida no foco maior ao cristianismo, sua vida cristocêntrica, Cristo o centro da sua vida. Ele começa agora a trabalhar na obra de Deus, a buscar realmente um entendimento. Da mesma forma que ele se dedicou ao judaísmo, agora ele estava se dedicando ao cristianismo, e ele queria entender, e ele queria compreender tudo, e ele buscava com insistência a palavra de Deus, com perseverança na palavra de Deus. A gente vê que logo no primeiro momento, ele por 3 dias, ele passou sem comer, sem beber, orando. Isso mostra um perfil de uma pessoa transformada, uma pessoa que realmente sabe o que quer e onde quer chegar. E ele sabia muito bem que agora ele queria Cristo, e aonde ele queria chegar era levar a palavra, levar esse amor, esse testemunho de vida para outras pessoas. Ele não se acomodou diante daquela revelação que ele tinha. Ele transformou a sua vida completamente, agora por amor a Cristo. E ele também teve a convicção da parte na doutrina bíblica da salvação. O autor da lição, ele vem trazendo aqui no finalzinho do 3º tópico do 2º parágrafo, que como obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito no interior do homem, que implica mudança de pensamento, vontade e ação. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. E a gente vê isso justamente lá em Efésios, no capítulo 4. Altera totalmente a mudança. É uma mudança de vida drástica. É uma mudança de vida aonde ele é transformado. E a conversão, ela é uma manifestação externa. Porque quando a gente sabe que a pessoa é salva, foi liberta pelo sangue de Jesus, quando externamente ela mostra atos de convertido. E Saulo, ele estava mostrando atos de pessoa convertida. Se de fato nos convertemos, nos arrependemos dos nossos pecados, da nossa vida passada, da nossa vida sem Cristo. E se nos arrependemos, nós vivemos uma transformação de vida. Transformamos a nossa vida agora para o serviço da obra de Deus. Para não mais vivermos pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, mas agora pela vontade soberana do nosso Deus. Mas a transformação é um processo contínuo. Dia após dia, negando o nosso eu, dia após dia, negando a si mesmo e vivendo para Cristo. E o Saulo entendia muito bem que ele, dia após dia, precisava se dedicar à obra do Senhor para matar o seu próprio eu, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. E todo mundo se depara diante disso na sua vida. É um processo contínuo. Nós fomos justificados, nós fomos salvos pela graça. E aí a gente precisa, ainda nesse mundo, viver vencendo o pecado. Ele está lá. Mas a gente não vai mais ter o domínio do pecado nas nossas vidas. A diferença é essa, porque o pecado vai continuar se permanecendo nas nossas vidas, rodeando. O pecado vai continuar ainda nesse mundo, mas o domínio do pecado sobre as nossas vidas não mais vai existir. Por isso que a transformação, ela é algo contínuo. Ele deve ser algo em que a gente dia após dia fique sempre alerta com relação às nossas atitudes, à nossa maneira de viver. Portanto, nós devemos entender que aquilo que a gente fazia antes é para ser deixado para trás. É para viver uma nova criatura. Tudo transformado. Saulo tinha que deixar para trás
toda aquela arrogância, toda aquela prepotência, todo aquele pensamento errado com o cristianismo, ele tinha que deixar para trás. E ele não tinha mais que ficar lembrando de tudo aquilo que ele estava fazendo, com remorsos, com pensamento de que não é digno. Por quê? Porque agora ele estava sendo uma nova criatura, transformada no Senhor. E diante disso, a gente vê que nós precisamos viver dessa maneira. Lembrando do passado somente para testemunhar aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Mas olhando para o futuro, olhando para o nosso alvo, que é Cristo. E deixando as coisas passadas para trás. As 3 faculdades interiores transformadas na convenção. E a primeira faculdade a qual nós vamos estar estudando é a faculdade intelectual, a condição intelectual. E a gente vê que isso acontece no campo da alma. Porque todo convertido tem uma mudança de pensamento, uma mudança de vida. Tem o reconhecimento de que nós somos pecadores. Lá em Romanos, no capítulo 3... versículo 20, vem falando justamente sobre isso. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Paulo ele está aqui falando aos romanos que ninguém será declarado justo, ninguém pode se declarar justo somente por conta da obediência à lei, por causa da obediência à lei. Eu faço isso, faço aquilo, eu sou uma pessoa boa, é porque eu pratico essa obra, eu pratico aquela obra. Por conta disso eu sou uma pessoa justa. A palavra de Deus ela vem dizendo que a nossa salvação, a justificação, ela vem pela graça, pelo amor imerecido que Deus deu para as nossas vidas. Nós não merecíamos este amor. É como se a gente tivesse uma dívida tão grande que fosse impossível ser paga. Mas ele pagou por nós. Ele tinha condição, plena condição de pagar por nós essa dívida. E ele não só pagou essa dívida, como ele nos deu crédito. E aí veja que foi esse amor que nos salvou. A salvação é pela graça, pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é pela nossa obediência à lei. E aí você pergunta, então, mas para que serve a lei? Já que ninguém se torna justo pela obediência à lei. Continuando o versículo, vem falando que a lei ela é essencial para nos mostrar a nossa condição, que nós somos pecadores. É quando a gente começa a basear a nossa vida diante de algo. Veja, se eu fico em um local onde existem várias pessoas bem altas, de 2 metros, 1,90 m, 2 metros, e eu com 1,60 m diante dessas pessoas, eu começo a ver essas pessoas que nessa analogia são a lei, essas pessoas eu começo a ver que elas são altas. Por quê? Porque comparado a mim, eu percebo que eu sou baixa diante deles. Da mesma forma, é a obediência à lei. A gente vê que a gente não vai alcançar ela de forma plena, de forma 100%, porque vivemos nessa carne aqui pecaminosa. Então, a obediência à lei, ela é essencial para mostrar que a gente precisa realmente deste amor de Deus para as nossas vidas, dessa misericórdia de Deus para as nossas vidas, porque sem Ele nós não somos nada. Nós não somos nada diante do poder de Deus. A nossa vida, a nossa condição é de pecadores. Nós somos pecadores. Aí a gente começa a perceber que não é porque, por exemplo, se eu tivesse em um local onde tivesse várias pessoas da mesma estatura, eu iria considerar que eu sou uma pessoa alta. Mas quando a gente vê no geral, quando começa a observar um todo, a gente vê, não, eu não sou. Eu tenho uma altura mediana, eu não sou uma pessoa alta. Da mesma forma é a lei, nos mostrando a nossa condição, nos mostrando que somos pecadores e que precisamos dessa justificação, dessa salvação, desse amor imerecido do nosso Senhor Jesus. Em Salmo 38 vem falando uma frase em que o próprio Paulo ele reescreve lá em Romanos no capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui
culpa. Nós somos esse povo feliz, porque nós temos as nossas transgressões perdoadas. O Senhor não nos atribui culpa, pois Ele nos perdoou. E a gente vê o quanto é necessitado desse perdão quando a gente começa a observar que sem esse perdão nós não alcançaríamos a salvação. A segunda faculdade é estar no campo das emoções. E nesse campo da alma, nesse campo das emoções, o pecador, ele experimenta uma mudança de sentimentos na sua vida. Ele começa a manifestar tristeza pelo pecado, o repúdio, essa tristeza pelo pecado. E aí eu te faço uma pergunta: você já ficou triste por algum pecado que cometeu? Já ficou triste por todos os pecados que cometeu, por todas as coisas que cometeu e sabe que desagradou ao nosso Deus? E a gente vê que a tristeza ela é essencial para mostrar que nós temos a conversão verdadeira diante do nosso Deus. Lá em Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, Paulo vem falando lá no capítulo 7, versículo 10, mas antes ele vem conversando com o pessoal de Coríntios, falando que lá na sua primeira carta ele acabou levando para o pessoal, questionando atitudes erradas em que eles estavam fazendo, confrontando o erro daquele povo, e isso ocasionou tristeza na parte daquelas pessoas, ocasionou tristeza também na parte dele. Mas ele vem falando que, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A gente vê aqui que Paulo está falando que, já que ficaram tristes diante do pecado que cometeram, essa tristeza deve produzir arrependimento. Ela deve produzir ações de arrependimento, porque se ela for segundo Deus, ela tem isso como resultado. Não é só se arrepender, não é só ficar triste diante de um pecado cometido, mas é se arrepender das suas atitudes erradas. Aquela tristeza promoveu um arrependimento, e esse arrependimento vem a salvação, já que o arrependimento provoca uma mudança, uma transformação de vida. Agora, se essa tristeza no que veio a fazer, ela não produzir frutos de arrependimento, ela provém do mundo. É uma tristeza que vem e daqui a pouco já não está mais triste, já daqui a pouco já está cometendo tudo aquilo que havia cometido antes. Ele vem classificando essa tristeza como do mundo, que opera, que resulta em morte. Aí você pode pensar, uma morte física naquele instante? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas uma morte espiritual com certeza será instantânea. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não vai conseguir habitar diante dessa situação em que não há o arrependimento, que não há uma transformação de vida. Então, que essa tristeza, essa emoção, ela venha produzir um arrependimento. E esse arrependimento produzirá a salvação. E a terceira faculdade, a terceira condição para sermos transformados nessa convenção é a da vontade. A gente vê que nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos decidir ir ouvir, desejar Cristo ou não desejar Cristo, aceitá-lo ou não aceitá-lo. Nós temos as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. E nós podemos decidir aquilo que queremos melhor para as nossas vidas. Saulo, ele tinha esse livre-arbítrio. Não era porque o Senhor havia se apresentado diante dele que agora ele estava condicionado a viver com Cristo, porque algo sobrenatural aconteceu sobre a vida dele. Ele tinha o livre-arbítrio de decidir continuar sendo perseguidor ou agora se transformar em ser um perseguido. E ele optou a ser um perseguido, a viver o cristianismo por livre e espontânea vontade. A gente vê lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que o apóstolo Paulo vem falando aos Filipos, dizendo o seguinte: fielmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for de puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E se houver algo de excelente, se houver algo de digno de louvor, pensem nessas coisas. Vocês têm um livre-arbítrio, vocês têm as suas próprias vontades. Mas a vontade do nosso Deus é que pensemos tudo aquilo que há o louvor da parte de Deus, que há de excelência, com os pensamentos para o que vem do alto, para os pensamentos das coisas puras, amáveis, de boa fama.
E aí no finalzinho do versículo 9 vem falando que e o Deus de paz estará com você. A gente pode até pensar que não vamos conseguir viver pensando somente em coisas boas, viver nessa vida pura, viver tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for correto. Pode até pensar que nós não vamos conseguir, que a nossa vontade, o nosso eu vai sobressair com o eu de Deus, com as vontades, as coisas espirituais, as coisas que vêm do alto. Mas aí no versículo 9, no finalzinho, vem dizendo, e o Deus de paz estará com vocês. Ou seja, o nosso Deus estará conosco, nos auxiliando em tudo. O Espírito Santo de Deus, o nosso ajudador, estará conosco, nos auxiliando para que os nossos pensamentos, nossos pensamentos, as nossas intenções estejam guardadas no Senhor Jesus. E a gente vê que Paulo, ele tinha tudo isso. Ele estava sendo um novo convertido, ele estava naquela mudança radical da sua vida, indo para o outro lado do time, mas ele já tinha recebido o Espírito Santo. Então ele estava se apegando no poder de Deus para que os seus pensamentos fossem seguros diante do Senhor, para que os seus pensamentos fossem guardados no Senhor. E aí a gente vê que o Senhor agiu de forma poderosa sobre a vida dele, por sua conversão sincera, porque ele se utilizou da palavra de Deus, ele vivenciou a palavra de Deus, tanto no modo intelectual, quanto nas suas emoções, quanto na sua vontade. Ele foi por completo diante da palavra de Deus. E para concluir, eu venho lendo aqui um finalzinho da conclusão da nossa lição. A conversão é, portanto, uma obra divina, em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana, pois isso, o arrependimento e a fé, conduzem um pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Que sejamos pessoas convertidas verdadeiramente, que tenhamos o arrependimento, que tenhamos atitudes de fé diante dele e que as nossas responsabilidades não venham a ser deixadas de lado, mas que vivamos uma vida conduzindo de boas obras, nas práticas das boas obras diante do Senhor Jesus.